Agora é a hora que a gente começa a exemplos. Então, olha só. Muitas vezes a gente está acostumado à aplicação de contraste para destacar algo. E, normalmente, a ideia que vem é contraste é cor, contraste é vermelho, preto e branco. Não. Existem muitas técnicas diferentes para eu fazer contraste. Observa, eu estou fazendo aqui contraste em relação à forma, em relação ao tamanho, em relação à orientação, em relação ao peso, à posição e à cor. Então, todas essas técnicas podem ser usadas para representar contraste, mas não use todas ao mesmo tempo, tá? Muito contraste perturba mais do que ajuda. Então, se existe algo em particular que eu preciso contrastar, eu vou usar uma técnica. Quanto mais simples são as cores, a paleta de cores ou leque de cores, mais ela é efetiva. O que é que eu prefiro? Invista em tons de cinza, porque já fica ok com o padrão dos artigos onde você não paga mais. Trabalhe no estilo, por exemplo, linhas simples, linhas mais pesadas, certo? E a espessura. Outra maneira de acrescentar estilo é tracejado, pontilhado, certo? E no mais, remova o que não te agrega. Tá? Esse é um exemplo bem simples. Gráficos de barra, a gente já falou um pouco neles. Agora entrando nos gráficos e batendo um pouquinho mais. Então, olha só. Eu tenho aqui gráfico de barra e eu tenho aqui um errado e um certo. Bora apontar os defeitos desse aqui com vocês. Bora lá. E aqui a cor. Aqui, eu não sei se... É porque também talvez seja ruim para vocês verem, mas só vou enfatizar aqui, ó. É um pintado assim, tá entendendo? Que não é uniforme. Minha gente, para que isso? Para que isso, pelas caridades? Esse gráfico tá cheio de erros. E esse gráfico aqui do lado, de barras, seria a maneira correta de representar esse aqui. Olha a fonte, aqui que ganhou destaque. Sombreado não me ajuda em nada. Eu padronizo a escala de uma maneira que ela é mais fácil de entender. As barras todas com a mesma largura e com o mesmo espaçamento entre elas. Os números aqui indicando qual o valor exato da medição. Então, eu estou usando esse gráfico de barra com o intuito de comparação. Vamos imaginar que isso aqui são consumidores de uma loja virtual e eu quero ver quanto eles consumiram aqui, quantas compras mensais eles fizeram. Começo no eixo 0. Aqui, linha de base é essa, certo? Começo a contagem no 0. A mesma coisa se ele fosse orientado verticalmente. Eu tenho que aproximar o quantitativo da informação visual. Então, esse tamanho de barra é 11. E aí fica claro, se eu fizer assim, mas se eu não tivesse colocado o 11 aqui, eu ia ficar na dúvida, é 12.3 ou é 11.8? Então, por via das dúvidas, aproxima. Evite gaps, que são esses espaços aqui exagerados, certo? Quero espaço uniforme e consistente ao longo do gráfico, e o background, a parte de trás, bem simples, com uma linha cinza aqui, bem sutil. Então, ficou mais claro nesse gráfico como cada cliente consumiu, e no caso que Sofia foi aquela que mais se destacou na comparação entre consumidores que eu estava fazendo. Observa como esse aqui, se você for considerar que você estiver fazendo lá no Excel, na minha opinião, esse aqui é mais difícil de fazer do que esse. Porque tu tem que escolher, marcar o sombreado, não sei o quê, mudar a linha. Não, esse aqui é muito mais intuitivo. Um detalhe é que a linha de base, ela recebe uma cor um pouquinho assim. Eu destaquei ela na espessura e zerei aqui o eixo. Então, tá claro aqui onde começam os valores, que é no começo, no valor mínimo do meu intervalo, que é justamente o 0. Esse aqui é um exemplo de como eu usei gráfico de barras em um trabalho meu. Então, esse gráfico de barras está medindo
essa medida aqui, F-score, que é uma medida que varia de 0 a 1. Então, linha de base começa no 0. E eu estou comparando 3 alternativas: o trabalho de Freitas, o trabalho de Silva e o meu, que foi numa abordagem de 1 contra todos. Qual é a informação que salta aos olhos aqui? É que existe uma linha, certo? E o meu trabalho ultrapassa essa linha. Na legenda, essa linha aqui é o estado da arte. Então, no estado da arte, o F-score era sei lá, 0,91. E eu consegui, com a minha abordagem, superar todos os outros da literatura, certo? Então, eu consegui melhorar em relação ao que já existia. Então, não é uma coisa só está falando, não faz. Espaços entre os grupos consistentes. Então, eu tento usar aquilo que eu prego da melhor maneira. Só para mostrar, falar um pouco sobre como isso aqui de onde vem esse gráfico, né? É uma pesquisa que eu fiz alguns anos atrás com a minha aluna Giovana de Luca, sobre como reconhecer automaticamente o rosto, certo? Em alguém que está falando Libras. E a gente propôs uma abordagem que teve bastante destaque em relação ao que já existia para saber qual o significado do rosto em relação ao que estava sendo dito. A ideia, assim, sonhando no futuro, é o poder. Isso vai contar com a minha ajuda, mas também com muita gente da nossa área. A gente vai filmar, por exemplo, tem uma pessoa falando Libras. Eu não sei Libras, embora Libras sejam uma das linguagens oficiais do nosso país, aliado com a língua portuguesa. Eu vou, sei lá, posicionar meu smartphone na frente dela, imagina que aparecer a legenda. Então, se a gente quiser melhorar a sociedade, a gente tem que fazer tecnologias de inclusão. Então, olha que massa. E aqui fica claro como essa contribuição ajuda em relação a isso. Aí a pergunta, qual o defeito desse gráfico? Tem um que está péssimo. Tem uma coisa que está péssima nesse gráfico. A legenda em cima da barra. Em cima. Pois é, tá vendo? A gente apanha, a gente erra. Tudo bem, perfeito, Marta. A legenda em cima da barra que atrapalha a visualização de informação. Então, isso aqui seria que estar fora para poder não atrapalhar, certo? Então, mesmo eu fazendo gráficos, já faz uns anos, eu acho hoje que ele pode ser melhorado. Então, para vocês verem que a gente tem que saber criticar o dos outros, mas principalmente o nosso. Então, bom, sim. Perfeito? Não. Dá para melhorar. Esse outro tipo de gráfico, ele é muito bom para nós que somos da área acadêmica. Cada subfigura tem o seu título, certo? E elas estão ligadas porque elas mostram um monitoramento de algo que aconteceu ao mesmo tempo. Então, é em um como se eu estivesse medindo a temperatura e no outro como se eu estivesse medindo uma certa quantidade de gases, por exemplo. Então, por isso que eu estou ali olhando os dois ao mesmo tempo. Aí, chegamos no sexto exemplo, que são os gráficos de pizza. E aí, para falar dos gráficos de pizza, eu trouxe esse problema, que é o seguinte, você só tem uma escolha. Você prefere, poder usar gráficos de pizza pelo resto da sua vida, ou 2, poder comer pizza quando você quiser e sem engordar pelo resto da vida. Os de pizza são muito, muito problemáticos, né? Eu fiz uma pergunta que vai ajudar vocês a sempre lembrar dessa piadinha quando vocês virem um gráfico de pizza. Isso é, você prefere usar gráfico de pizza pelo resto da sua vida e só gráfico de pizza, viu? Ou poder comer pizza quando quiser e sem engordar pelo resto da vida. Não tenho dúvida do que vocês escolheram como pessoas inteligentes que são. Gráficos de pizza, nunca mais. Pelo menos em artigos científicos, certo? Lembra naquela figura que eu mostrei lá no começo, que mostra o que é mais efetivo? Então, linhas, posições, comprimentos, direção. E mais para baixo, ficando ruim, curvatura. É exatamente aí
que há problemas com o gráfico de pizza. Não se culpe se você já usou o gráfico de pizza em algum momento anterior. Eu também já usei. A questão é agora, a partir de agora, o que é que a gente vai mudar, né? Com novas informações que a gente está tendo. Então, nós, seres humanos, somos bons em contrastar comprimento, certo? E um pouquinho depois, volume. Mas gráfico de pizza, ele demanda uma coisa que é menos trivial, que é comparar o ângulo, certo? Então, comparar entre gráficos de pizza, como as coisas se distribuem, é uma verdadeira roubada. E você consegue torná-la ainda pior. Usando uma pizza 3D, que já é uma das opções, se eu não me engano, que o Excel, pelo menos antigamente, já te dava lá de opção assim, padrão. Explodir a pizza e uma pizza com muitas fatias pequenas. Minha Nossa Senhora, é brabo. Vou mostrar por quê. Então, ao invés da pizza, certo? Muitas cores, muitos setores, etc. Você vai adotar barras que você já aprendeu aqui como construir bem. Ao invés de usar um monte de cores e ainda sombreamento, você vai partir para um gráfico de barras simples, com os espaços uniformes, uma cor, um eixo, baseline bem claro e só. Então, vamos pegar nossas habilidades nesse aqui, que estão cada vez mais refinadas, ao invés de trazer um monte de coisa que não ajuda. Vou mostrar para vocês um exemplo. Eu tenho aqui 3 gráficos de pizza, certo? Que mostram primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Se eu desse a vocês esse gráfico para olhar por 20 segundos e perguntasse, houve diferença ao longo dos trimestres? Quem cresceu mais ao longo dos trimestres? Ou então, qual foi a principal mudança ao longo dos trimestres? Foi A que cresceu? Foi C que diminuiu? Vai ficando difícil a gente responder essas perguntas. Então, observa, quando eu olho um gráfico de pizza, o que eu tenho que medir não é o que está aqui, o tamanho dessa fatia em relação ao tamanho dessa. É esse ângulo aqui, o quanto eu tenho do ângulo que compõe a fatia. Então, na minha cabeça, né, o que é que eu tenho? Eu tenho 360 graus, que equivale a 100%. E aí, quantos graus tem aqui? Quantos graus tem aqui? Tudo em relação a 360 graus, que é uma volta completa, né? Observa como isso é complexo, complicado e confuso. Não vale a pena. Se eu pegar esses 3 gráficos e esses 3 exatos aqui e trouxer para a linguagem de barras, não vai restar dúvidas. Aqui é um gráfico muito comum na minha área, certo? Ele é um mapa de calor. Seguinte, mapa de calor, você vai ter cores, as cores vão refletir intensidade. Quanto mais quente, mais informação tem ali. Então, o que é que eu estou olhando? Eu estou olhando para uma matriz, certo? Você poderia, por exemplo, estar aqui com vocês no experimento, numa estufa, e cada elementozinho da matriz ser uma plantinha, e eu estar contando aqui quantos frutos, sei lá, cada plantinha deu. E eu uso as cores como referências a calor, quanto mais intensa a cor, mais quente, para mostrar onde está a informação. Então, cor dá uma pista de intensidade e os mapas de calor mostram a magnitude de algo que eu estou observando bidimensionalmente. Se você olhar aqui para esse mapa de calor, as informações estão concentradas na diagonal principal dessa matriz. Então, tá aqui o que é de relevante. Enquanto eu tenho um só picado aqui, ó, 1, 2, 3, assim. E o 0 poderia ser usado em branco ou tá numa cor mais neutra, ou uma cor neutra, como está aqui, e não atrai o olhar. Então, a cor chama o olhar. Isso pode ser feito em escalas de cinza também, é muito comum por causa lá da publicação do artigo, e
O mapa de calor nos ajuda e tem mapas de calor cada vez mais avançados. Por exemplo, esse aqui é um mapa de calor que mostra nos Estados Unidos qual o dia, certo? Que as pessoas mais nascem. Qual o dia do ano que tem mais nascimentos. E para eles, você vê claramente aqui, ó, esse trecho de setembro como um dos mais quentes. Enquanto janeiro, fevereiro, março, abril, quase não tem nascimento, certo? Que é justamente o inverno lá. Aí no inverno, 9 meses depois, vem o verão. Aí, quem ficou em casa para se distrair, né, no inverno, aí nasceram as crianças no verão, mas isso é só uma suposição, viu? Normalmente, teria que olhar outros fatores sociais envolvidos. E aí, assim, ó, por exemplo, uma alta concentração aqui de nascimentos às vésperas de dezembro, próximos ao Natal, talvez, Matheus, período de férias, né? O frio da bexiga, o povo dormir mais juntinho, enfim. São só suposições, porque a gente tem de ciência e dados que é logo explicar os fenômenos, né? Então, tá aqui como o mapa de calor pode ser usado para mostrar uma distribuição de algo ao longo do ano. Se você pensar de maneira análoga, eu posso usar isso para mostrar uma determinada safra, certo? Um período em que é mais favorável fazer alguma coisa dentre o que é feito o ano todo, e assim vai. A gente vai olhando, vê em outro contexto, e na hora que a gente vai pensando nos nossos gráficos, aí eu vou pensar, opa, como é que isso pode ser útil aqui no meu problema? Então, muitas vezes a gente está vendo outro domínio, que não tem nada a ver, mas fica ali no nosso cérebro como uma ferramenta que eu posso usar quando eu chegar o momento apropriado. Essa é a ideia. O mapa de calor, ele é útil quando a gente tem uma informação que é bidimensional, certo? E eu tenho dados esparsos, que dados que não estão distribuídos de maneira uniforme. Eu tenho poucos dados aqui e tenho mais dados aqui. Então, o calor vai atrair minha visão para me concentrar no período que é mais importante. Se você olhar aqui um monte de zero, ou seja, nada, esparso. Em compensação, aqui é onde se concentra, né, o que eu estou interessado. Os gráficos de dispersão são muito usados para mostrar relação entre as duas coisas. Então, como uma coisa varia em função de outra. Eles são bem fáceis de plotar, possuem uma interpretação bastante intuitiva e eles explicitam algo que é a correlação linear. Então, vou mostrar aqui, ó. Aqui está mostrando qual a idade do marido em função da idade da esposa, lá nos Estados Unidos. Então, se você olhar, ó, tem quase como uma linha aqui na diagonal, ou seja, à medida que a idade do marido aumenta, a idade da mulher aumenta também proporcionalmente. Mas, se você passasse uma reta assim, a idade da mulher é um pouquinho abaixo do marido. Vamos dizer, a diferença de 2 anos para menos. Então, o marido tem 35, a mulher vai ter lá 33. O marido tem 40, a mulher lá tem 38. E isso segue até que dos 60 anos em diante, minha gente, o que importa é ser feliz, entendeu? Já começa essa variação ser mais relativa, ser menos atrelada. Talvez isso seja importante para pessoas mais jovens, mas depois essa relação não fica tão importante assim. E aí, observa, aqui muitos pontinhos juntos, aqui os pontinhos estão mais separados. Indica que nesse período aqui, onde os pontinhos estão mais juntos, a ênfase, a força daquela ligação é mais forte. Aqui, a força é menor. Então, com isso, eu uso uma medida de correlação linear, que é, se duas variáveis são linearmente correlacionadas, quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Então, elas vão ser ali diretamente proporcionais, a gente vai ver isso. E aí a gente vai vendo, quando elas são altamente correlacionadas, mais próximo de 1 ou menos 1, se elas aumentam proporcionalmente ou se elas diminuem proporcionalmente. Mais próximo de 0, a gente vai vendo ali uma falta, uma independência entre as variáveis.
Então, aqui, é claro que você tem que lembrar lá da estatística, o coeficiente de correlação de Pearson, que é o que é muito usado para a gente ajudar a interpretar os gráficos de correlação. Então, ó, quando um aumenta nesse eixo, o outro também aumenta, os pontinhos estão juntos. Correlação forte e positiva, ambos aumentam. Aqui os pontinhos estão mais bagunçados, mas ainda está mais ou menos subindo. Uma correlação positiva, mas é moderada, porque os pontinhos já estão mais espaçados. Aqui a mesma coisa, moderada negativa, porque ambos variam juntos para menos. Observa que tem uma tendência de linha. Então, é correlação linear, tá? Aqui, forte e negativa. Aí você vai ver esses aqui, que aparentemente não possuem correlação linear, existe alguma outra relação, mas que não é linear, e aqui uma tendência de curva, pode ser aí uma parábola, pode ser aí uma curva multimodal. Então, aqui a gente já entra para aspectos bem mais avançados. É o seguinte, muitas vezes quando a gente está trabalhando em problemas de inteligência artificial, a gente quer saber como certas coisas implicaram em um fenômeno. Aí, às vezes, a gente tem um montão de variáveis lá, e aí a gente começa a analisar uma a uma. Quando a gente encontrar uma correlação positiva, minha gente, é a felicidade, porque aí você consegue prever aquele fenômeno que você está querendo ver facilmente. Isso já aconteceu comigo em dois problemas, um deles é relacionado à área de vocês. É assim, ó, a cheia do Rio Negro, aqui em Manaus, ela é positivamente correlacionada com a temperatura do Oceano Pacífico, 6 meses antes. Então, assim, se 6 meses atrás, lá para novembro, o Oceano Pacífico estava quente, o rio vai encher. Aqui, o Rio Negro. Se não teve muita evaporação lá, o rio aqui não vai encher tanto. Por quê? Aí olhei a correlação, aí o pessoal da meteorologia com quem eu já trabalhei vai tentar explicar, né? Que é o tempo que a água do Oceano Pacífico evapora e dá tempo de chegar aqui na forma de chuva e implicar no aumento do rio. Isso demora pelo menos 6 meses. Então, para a gente saber como vai a Amazônia, a gente tem que voltar no tempo e olhar 6 meses atrás como estava lá a temperatura em 4 regiões do Oceano Pacífico, que são monitoradas por volta ali desde 1902, por aí. Então, observa como isso é uma coisa interessante que a gente vai olhando por meio do gráfico de dispersão e vai descobrindo, né? Uma outra foi uma competição da área de vocês, só que com inteligência artificial, elaborada por uma companhia chamada Agropalma, uma startup de produção de óleo de palma. Vocês sabem que o óleo de palma é um grande componente da indústria alimentícia, principalmente da Nutella. A Nutella tem uma grande quantidade de óleo de palma. E aí eles deram várias informações de palmeiras, onde ela estava plantada, características do solo em diferentes profundidades, regime de chuva, onde estava localizada em relação às fazendas que eles monitoravam. E aí eles perguntavam, tá dessa palmeira aqui, janeiro, quanto é que ela vai dar de óleo de palma ao longo da vida? E aí, participei dessa competição, fiquei ali no top 20, mas o cara que ficou em segundo lugar, ele foi genial. E aí a gente tem que dar valor, né, e respeitar aquelas pessoas com quem a gente consegue aprender muito. No segundo lugar, altamente merecido. Ele relacionou que existia um defasamento de tempo entre a chuva e o tempo depois que você colhia o óleo de palma numa relação linear. Quanto mais chovia, mais, vamos supor, 8 meses à frente, mais a palmeira dava óleo. E a idade dessa palmeira, quanto mais velha, menos óleo ela dava. Então, ele conseguiu juntar esses dois fatores e prever com uma excelente precisão o quanto eu ia ter por palmeira. E aí ajuda a empresa, né, a fazer replantio, a cuidar melhor das palmeiras, sabendo que ele tem agora um método automatizado para prever qual vai ser a sua produção, né? Até estimar a venda. Então, olha aí, ó, agricultura digital, altamente nossas áreas aqui combinando a gente na melhor amizade possível. Enfim, meu 10º exemplo
ele traz uma nova tendência da visualização de dados, porque muitas vezes os veículos estão ficando cada vez mais dinâmicos. Antigamente, você tinha uma revista, um periódico, que demandava, certo, uma impressão, ou seja, tinha que me ligar ali no que pode ser exibido no papel. Hoje em dia, aí passou para o CD, depois para o pendrive, e agora, mais com a pandemia, forçou todo mundo para ir digital. Mas a gente tem que ir digitalmente, levando em conta as possibilidades positivas, né, que esse novo meio de comunicação me dá. Então, as revistas estão caminhando, aos poucos ainda, para uma nova possibilidade, que são gráficos interativos. E isso requer conhecimento de programação. Eu espero que até aqui o que eu tenha mostrado tenha sido útil para vocês complementarem. E, no geral, o que é que eu ressalto, né? As figuras, as visualizações que são bem elaboradas, elas podem ajudar o nosso público-alvo e os avaliadores e os revisores a melhor entender os objetivos e também os resultados da sua pesquisa. Mas a gente viu que construir uma boa figura não é uma tarefa trivial. Qual ferramenta usar? Não existe uma ferramenta melhor que todas, assim como não existe um gráfico apropriado para todos os contextos. Você vai usar a ferramenta que mais lhe agrada e que melhor combina com as habilidades que você tem. Mas eu diria, não fique com a mente fechada. Se você tem uma necessidade específica de um gráfico, mas não tem na sua ferramenta, vá ao mundo e tente ali elaborar soluções melhores. E, no geral, eu diria que, pelos exemplos que a gente viu, tudo indica que menos é mais. Então, a gente colocar menos elemento, menos cor, menos coisa para enfeitar, acaba tornando essa visualização mais poderosa, porque ela é mais fácil de interpretar, de digerir, de chegar ali no objetivo desse meu público-alvo. Em relação às ferramentas, a gente tem, em nível gratuito, o Excel e o Google Spreadsheets, as tabelas lá do Google. E tem o R, que a professora Andresa já usa, CartoDB, que é uma sugestão SIG, que são propostas a cada dia, por exemplo, Tableau, que você consegue usar em um nível gratuito, Raw Graphics, Infogram, Chartblocks. Aí esse aqui que o desenho já é meio uma pizza, desconfia um pouquinho, viu? GEF, e eu uso Python. Então, eu programo, às vezes, a coleta de dados e a geração de figuras automaticamente, onde o nível de personalização é bem alto. Agradeço mais uma vez a atenção de todo mundo, o carinho de vocês que estão aqui, a oportunidade da professora Andresa de ter me convidado, um privilégio.